Pessoal, a receita de hoje é um pão de alho que vocês podem congelá-lo ou comer assim que fizerem, tá? Esse é o nosso pão de alho e vamos para a receita. Nós vamos fazer uma receita de pão de alho desde a massa até o recheio de alho. Aqui eu tô com uma quantidade maior de farinha, mas eu vou passar para vocês a receita, uma receita que vai dar 4 pães, tá? São 450 gramas de farinha de trigo, um envelope de fermento de 10 gramas, fermento seco de 10 gramas, 2 colheres de sopa, 40 gramas de açúcar, 1 colher de sobremesa de sal, 10 gramas de sal, 3 colheres de sopa de azeite, se você não tiver azeite, dá 45 ml, pode ser o óleo de soja ou o óleo de girassol, o que vocês quiserem, mas fica mais gostoso com o azeite, tá? E para o recheio nós precisamos de 150 gramas de mussarela ralada, 1 colher de sopa de alho frito. Se vocês não tiverem comprado, vocês façam, tá? 1 colher de sopa fritem o alho, ok? 2 colheres de sopa de cheiro verde picadinho, 1 colher de orégano, 1 colher de chá de orégano, 1 colher de sopa de margarina, 45 gramas de margarina, tá? Para pincelar, nós vamos precisar de um ovo batido e 1 colher de sopa de queijo parmesão. Nós vamos começar, pessoal, pegando os 250 ml de água para os 450 de farinha, gramas de farinha, e vamos bater com 2 alhos no liquidificador, ok? Pessoal, já coloquei o sal, vou colocar o açúcar, o fermento, certo? O azeite. E agora a gente vai misturar essa massa. Vai colocar a água. Ó, o alho, vocês piquem seu alho para colocar na água morna no liquidificador. Ou se tiver bem moidinho, não precisa pôr em liquidificador. Porque eu tentei bater o meu, tive problema, não bateu legal, tá certo? Então, a água com o alho. E agora a gente vai mexer. Lembrem-se que aqui eu tenho uma quantidade maior. Vocês vão ter 450 gramas de farinha. Se faltar um pouquinho, vocês vão colocar depois, tá certo? A medida que eu fiz aqui é maior, mas a medida que eu estou dando para vocês é com 450 gramas de farinha. É o que eu falei para vocês no início, as quantidades corretas, tá? Então aqui eu já vou ter que pôr a mão, certo? Para poder mexer com essa massa. Deixa eu já ver meu balcão. Está em ordem. Porque eu tenho que virar minha farinha aqui um pouquinho, para depois solvar aqui no balcão. Vou pôr um pouquinho de farinha aqui. Já tá limpinha a minha bancada. Vamos lá, então. Nós vamos mexer isso aqui, depois vamos pôr na bancada para conseguir mexer um pouco mais. E se faltar um pouquinho de farinha, nós vamos colocando aos poucos, tá? Vamos pegando de baixo, passando para cima. Para misturar bem essa farinha.
Então aqui, pessoal, ó, eu vou pôr no balcão um pouquinho de farinha, tá? Bem pouquinho, só pra não grudar. E vou virar essa massa aqui. Não se esqueçam, pessoal, que essa massa, ao olhar, vocês vão ver que é muita massa. A de vocês vai ser praticamente 1/4 do que está aqui. São 450 gramas de farinha. Para uma receita de 4 pãezinhos. Agora, sovar, cada um tem seu jeito. Eu não tenho muita força nos meus braços. Então, vocês podem estranhar a forma de eu estar misturando a minha massa aqui. Mas normal, o importante é que ela fique homogênea, certo? É isso que importa, e que tem que desgrudar da mão. Só que vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Porque se precisar de farinha, a gente vai pôr um pouquinho, porque a gente tem que tomar o cuidado da massa ficar bem fofinha. E se puser muita farinha, ela vai ficar uma massa dura. Não é o que a gente quer. Nós queremos um pão bem fofinho, certo? Então aqui, ó, nós vamos sovando a massa até ela ficar homogênea. Olha, pessoal, não precisou mais do que aquele tanto que eu pus no balcão de farinha para ela ajeitar, tá vendo? Agora, ó, ela ainda gruda um pouquinho, mas a gente não tá grudando na mão, tá vendo? Ela não gruda na mão, mas ela ainda tá meio pegajosa. O que que a gente vai fazer? Vamos colocar na mesma bacia um pouquinho de farinha aqui no fundo, certo? E vamos deixar ela crescer até dobrar de tamanho, certo? Aí, nós já vamos fazer o seguinte, vamos colocar um papel filme aqui e eu vou deixar ela descansando, ok? Aqui, olha, eu tenho a manteiga ou margarina, a mussarela ralada, o cheiro verde picado e o alho frito, tá? Agora eu vou ter que misturar tudo isso aqui para fazer a nossa pastinha, ok? Nossa pastinha já tá pronta, agora nós vamos aguardar a massa dobrar de volume pra gente montar nossos pães. Pessoal, nossa massa já cresceu, tá? Aqui, da receita de 450 gramas de farinha, nós vamos dividir em 4 partes. Se vocês quiserem que fique bem igualzinho, vocês pesem na balança, ok? Então aqui nós vamos enrolar eles, tá? Passar o nosso recheio. Eu vou abrir formar nosso pão, passar o recheio e nós vamos colocar ele para crescer por pelo menos mais 30, 40 minutos, depende de como tá aí na onde você mora. Aqui hoje eu tô com um dia muito frio. Então, dependendo da temperatura que tiver no dia seu aí, vai demorar mais ou menos para ele crescer. Mas em torno de uns 30, 40 minutos, vocês deixem crescer, tá? Então a gente tá abrindo, ó. Tem que deixar ele fino, tá? Presta atenção aqui. Não é para deixar grosso, certo? E aí a gente vai passar uma camada fina do nossa pastinha, que foi feita com os ingredientes, com a mussarela. Então a gente vai modelar os pães. Então, aqui agora, ó, nós modelamos. Deixa eu ver se não tá muito grudado. Não, não está. Então aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Vamos espalhar, tá? Uma camada fina desse recheio. Não pode ser muito, porque vocês viram que vai margarina ou manteiga,
certo? E aqui tá a mussarela, tá tudo aqui. Se vocês quiserem pôr o alho frito, vocês fritem. Se quiser pôr alho também, gostar de bem forte, pode pôr alho ralado cru também. Vai do gosto de vocês. E tempero, se vocês quiserem pôr pimenta, alguma outra coisa, coloquem. Eu não gosto. Então aqui é só o que tá na receita mesmo. Tá certo? Então, ó, a gente passou, certo? Não pode ser exagerado, porque isso é margarina com mussarela, tá? Então a gente passa uma camada mais ou menos fina e nós vamos enrolar esse pão agora assim, ó. Procura esticar a parte onde a gente vai fechar, dá uma esticadinha. Então a gente enrola assim, ó. Vai dobrando aqui e enrolando, tá? Deixa eu pôr mais aqui na beiradinha. Parece que ficou faltando um pouquinho. Não pode pôr muito na beiradinha para não soltar. Essas pontinhas vocês vão ajeitando conforme vocês forem enrolando, que é para não ficar aberto, né? Certo? Ó. Então aqui, pessoal, eu vou pôr um pouquinho mais de farinha aqui. Aqui ficou a emenda da massa, tá vendo? Nessa emenda da massa, nós vamos juntar. Com cuidado para não furar a massa que foi enrolada. Vamos juntar. Eu costumo fazer isso, dou uma viradinha e vai para baixo, tá? E quando vocês colocarem na forma, essa emenda deixem para baixo, ok? Então eu fiz este pra gente não perder muito tempo, já tinha feito outros. Aqui estão os 4 que deu com essa massa que a gente dividiu em 4 partes. Agora a gente vai deixar isso aqui crescer por 30 a 40 minutos e depois a gente retorna para colocar no forno. Nós vamos fazer depois uns cortinhos, passar o ovo com o queijo ralado e vamos pôr no forno. Mas aguardem crescer um pouquinho. Pessoal, já dobrou o tamanho dele novamente. Eu fiz um cortinho, não é até embaixo, gente, é superficial. Tá? Um cortinho superficial. Vocês podem arrumar uma gilete nova, fica melhor para cortar. Ou uma faquinha fina. Eu tô pegando essa aqui e tô indo com a pontinha dela para não ofender muito a massa, tá? Então agora a gente vai fazer esses cortinhos, vamos passar o ovo com o ovo batido inteiro, que nós tínhamos reservado, com uma colher de queijo ralado. E a gente vai passar e vai levar pro forno. O forno tem que estar pré-aquecido em 180 graus de 15 a 20 minutos, tá bom? E se vocês quiserem congelar esse pão, vocês vão assar ele por mais ou menos uns 15 minutos, até ele estar assado, mas não pode deixar ele dourar, tá? Então é aproximadamente uns 15 minutos, vocês verificam. E se vocês quiserem deixar ele já pronto para que não seja para congelar, ele vai ficar de 25 a 30 minutos, depende do forno de cada um de vocês também, tá? Então aí vocês vão ficar de olho. Quando ele começar a ficar, quando ele assar e não estiver amarelo em cima, dourando em cima, vocês têm que tirar com 15 minutos aproximadamente, mas ele tem que estar assado, pré-assado, para vocês congelarem e depois vocês fazerem posteriormente. Ou 25 a 30 minutos, deixa ele ficar amarelinho, não é dourado, hein, gente? Não deixa ele ficar muito preto, não. Ele tem que ficar uma cor dourada leve, ok? Para vocês poderem tirar do forno. Deixa eu tentar pôr todo esse queijinho por aqui, para não sobrar nada no nosso potinho aqui, né? Então, vamos dar uma caprichada aqui. E agora a gente vai colocar eles no forno
se vocês quiserem, coloque um pouco de orégano por cima. Isso vai do gosto de cada um, ok? Então agora a gente vai pôr no forno, que já tá pré-aquecido, de 15 minutos aproximadamente para a gente pôr congelar e 25 a 30 minutos pra gente já comê-lo. Nosso pão ficou pronto. O meu dourou na parte da frente, tá? Mas é nesse ponto aqui, ó, branquinho, que a gente tira ele pra poder congelar e depois ir ao forno. Quando congelado, ele dura 3 meses e vocês podem pôr no forno ele congelado mesmo. Pessoal, na hora de pôr para assar, não esqueçam de pôr uma assadeira com água na parte de baixo do teu forno, tá? Para que não queime os nossos pães. Aqui eu tenho um já partido. Ó, como fica, tá? Tá muito gostosinho, certo? Tá uma delícia. Vocês vão adorar. Então, a dica é essa. Uma forma de água na parte de baixo do forno. Cuidado para não queimar embaixo deles. Essa foi a receita de hoje. Se vocês gostaram, cliquem, dê para nós um like, se inscrevam no canal, sigam nossa página no Facebook e até a próxima receita.